Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Gleidson Moreira e este é o Fotogravando, o seu curso básico de fotografia online. Nessa sequência de 4 vídeos, vocês vão receber informações sobre os princípios básicos da fotografia, os principais equipamentos utilizados, equipamentos de iluminação, técnicas de iluminação e técnicas de composição. Este material está sendo produzido com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do programa Cultura Presente nas Redes 2. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhuma das nossas aulas. Vamos lá? Vamos começar? Fotografia. Do antigo grego, foto, luz, grafia, escrita, ou seja, registrar com a luz. E é o que fazemos quando utilizamos as nossas câmeras, sejam elas câmeras fotográficas, câmeras nos celulares. Nós estamos registrando momentos através da utilização da luz, manipulação da luz. Nós vamos falar bastante nesse curso sobre luz. A luz está presente em todos os lugares, mesmo quando você acha que ela não está, você não está vendo, parece que está escuro, mas é porque existe uma faixa visível de luz aos olhos humanos, mas que as câmeras são muito mais sensíveis e por muitas vezes conseguem capturar imagens as quais, num primeiro momento, nós não estamos conseguindo ver. A física, na verdade, trata a luz de outras formas, como uma forma de energia, uma onda que tem sua frequência, comprimento de onda, temperatura, e nós vamos falar também sobre essas questões técnicas, nós vamos falar sobre isso no módulo sobre iluminação, isso vai ser muito importante lá na frente. Então, peço um pouco da sua paciência, nós vamos falar um pouquinho sobre ciência lá na frente. E vamos falar também sobre critérios estéticos. Tá? É aliar a técnica à estética. Nessa sequência de vídeos, a ideia é trazer um pouco do histórico também, para que você possa saber mais sobre fotografia, mais do que apenas tirar boas fotos. Né? A fotografia surgiu por volta de 1839, com a criação do daguerreótipo. Na época ainda se fotografava diretamente sobre placas de metal, e essas fotografias não eram reproduzíveis. Essas placas de metal eram únicas, e, portanto, cada fotografia registrava um momento ímpar que não poderia ser reproduzido. Depois, com o avanço da tecnologia, logo em seguida se criou a possibilidade de fotografar utilizando negativos. Você fotografava num filme negativo que depois poderia ser revelado. As primeiras câmeras também tinham, em alguns casos, a criação de fotografias a partir de exposição mais demorada, a exposição mais lenta. Portanto, era muito difícil fotografar no início, porque quando a pessoa queria fotografar, se aquele objeto estivesse em movimento, por exemplo, era impossível, porque precisava de bastante tempo de exposição, e a gente vai falar sobre exposição aqui logo logo, já ainda nesse primeiro módulo. Já não existia essa possibilidade, porque quando o objeto se movia, mudava a imagem, e aí não era tempo suficiente para que se fizesse a fotografia, se registrasse a fotografia. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais foi sendo possível reduzir o tempo de exposição, até que se pudesse tirar fotografias instantâneas, onde você poderia fotografar em papel, as fotografias poderiam ser reproduzíveis. Câmeras como essa aqui, que está ao meu lado, são câmeras em que se fotografava diretamente no papel, no filme fotográfico, papel filme. Ainda bastante antiga, essa aqui funciona. E esse tipo de câmera, durante muito tempo, era a opção que se tinha para se produzir fotografias. No início, ainda com fotografias em preto e branco, ainda com muito ruído, a gente vai explicar essas questões técnicas do que é ruído, do que, enfim, né, sobre foco e o que é possível fazer. Mas naquela época ainda existia muita limitação. Com o passar do tempo, a tecnologia foi evoluindo cada vez mais, de forma que a própria fotografia se tornou um retrato da realidade. Que inclusive foi uma das coisas que a fotografia causou na sociedade, porque a fotografia provocou uma mudança até em quem trabalhava com arte, com pintura, porque não se precisava mais fazer pinturas com grande realismo, porque a fotografia veio trazendo esse realismo, né, retratando pessoas, retratando paisagens com grande realismo. E as próprias artes, né, os próprios pintores começaram a pintar de outra maneira, mas esse assunto para um outro curso, num outro momento. A fotografia, então, evoluiu muito e criou uma série de ramos, né, dentro da própria fotografia. Você tem desde fotografia jornalística, fotografia de arte, fotografia de retrato, enfim, fotojornalismo, né? E existem uma série de possibilidades dentro da fotografia.
inclusive podendo ser um hobby ou até mesmo uma profissão. Tecnicamente, o que se descobriu foi que quando você tem uma câmara fechada, sem nenhuma entrada de luz por ela, e você faz um furo que seja em uma das extremidades, a luz que passa por ali projeta no fundo daquela câmara exatamente a imagem do que está do lado de fora, no lado oposto daquele furo. Era assim que muitos dos pintores faziam, quando iam retratar situações, retratar pessoas, retratar lugares, enfim, existia uma câmara escura. Alguns deles utilizavam essa técnica. A imagem, no fundo, ela era projetada de cabeça para baixo, e ali ele fazia os primeiros traços antes de fazer, de fato, a pintura definitiva, né? Essa câmara escura foi o que evoluiu para a câmera. Nós temos aí, a partir daí, o mesmo princípio da física sendo aplicado em equipamentos menores, que é uma câmara escura. Essa câmera é uma câmara escura fechada, e através da lente, da abertura da lente, essa luz passa por ali e é projetada ao fundo. Ou projetada, na época dos daguerreótipos, em chapas de metal, que reagiam quimicamente com essa luz e por conta disso faziam a imagem. Depois foi passado a ser utilizado o filme fotográfico. Nos filmes fotográficos era o mesmo princípio. Aquela luz atinge o filme fotográfico, ele reage com a luz, os grânulos ali reagem com a luz, e a partir disso é formada a imagem no filme fotográfico. A câmera digital é uma continuação desse mesmo princípio. A luz passa pela lente, atinge o sensor, e esse sensor é o que ele vai formar essa imagem através dos pixels, né, que a imagem digital tem. E aí a gente depois, mais para frente, fala um pouquinho mais sobre os tipos de câmera, sobre os sensores possíveis que existem, enfim. Tá? Mas esse é o mesmo princípio que começou com os pintores lá atrás, da câmara escura, sendo aplicado para as câmeras. Sendo que essa abertura que a gente tem para a entrada através da lente já é um dos 3 pilares da fotografia que nós vamos tratar aqui sobre fotografia no manual. E por que eu digo manual? Porque o que a gente tem de tecnologia hoje nos permite tirar excelentes fotos sem precisar preocupar muito com isso. No final das contas, os celulares e câmeras digitais têm excelentes processadores ali que escolhem os melhores parâmetros e fazem a foto. Mas muitas das vezes você não quer fotografar no automático, até porque nem sempre o que o microchip ele acha que é, o sistema acha que é a melhor opção, não é o que você quer para sua foto. Às vezes o que você quer é diferente daquilo. Então é por isso que nós vamos, nesse curso, trabalhar o tempo todo com os 3 parâmetros principais de velocidade, e a gente vai explicar sobre isso, abertura e ISO. E nós vamos manipular esses 3 parâmetros fotografando no manual. Então a primeira atividade que eu queria propor para você que está assistindo esse vídeo é: localize no seu equipamento, seja uma câmera digital ou seja um celular, se existe essa possibilidade de você mudar para o modo manual. Eu sei que nos celulares às vezes está um pouco mais escondido, alguns às vezes nem tem, mas você tem aplicativos que vão permitir você fotografar no modo manual no seu celular. Nas câmeras é a mesma coisa, a maioria delas, nas câmeras a partir do semi-profissional pelo menos, você já tem essa possibilidade de fotografar no manual. Difícil uma câmera hoje em dia que você não tem a possibilidade de fotografar em manual. A partir do momento que você souber exatamente como funciona o manual, aí você pode até se dar a liberdade de fotografar no automático, por muitas vezes por uma questão de praticidade. Mas é importante saber o que está acontecendo ali, correto? Então são esses 3 parâmetros que nós vamos começar trabalhando nessa aula: velocidade, abertura e ISO. Legal? Vamos começar falando sobre a velocidade. A velocidade tem a ver com quanto tempo vai ficar aberto aquela abertura na sua câmera. Quanto tempo vai ficar aberto? Pense, a sua lente, ela tem uma determinada abertura, por onde passa a luz, e ela vai chegar lá no seu sensor digital, pensando nas câmeras digitais. Só que esse sensor está coberto por um obturador. Esse obturador é como se fosse uma cortina, ele mantém fechado, e quando você clica para fazer a foto, aquele obturador abre. Esse momento da abertura
pode durar mais ou durar menos. Quanto mais tempo você deixar aberto o seu obturador, mais luz vai passar. Só que às vezes você não quer que entre tanta luz, seja por um motivo ou por outro. Quanto mais tempo você deixar aberto também, é o período em que ele está registrando aquela luz que está entrando. Se você deixar muito tempo, você começa a ter uma exposição, que é o chamado tempo de exposição, ou seja, por quanto tempo o seu sensor está exposto à luz. Daí falamos em tempo de exposição. Quanto mais você deixar aberto, mais você está sujeito a sofrer com os problemas que existiam na época das câmeras antigas, onde o seu objeto fotografado pode se mover. Se você estiver fotografando uma coisa estática, estou fotografando uma montanha, posso fazer uma fotografia um pouco mais lenta? Posso, a montanha não vai sair dali. Provavelmente o céu vai mudar, as nuvens vão se mover, e isso vai acabar aparecendo de alguma maneira na sua fotografia. Agora, o objeto principal ele é estático e, portanto, ele não se mexe, você pode fazer uma fotografia mais lenta. Só que se você quer fotografar alguma coisa que se move muito rápido, eu quero fotografar crianças correndo num parque, eu quero fotografar carros de corrida, eu preciso ter uma velocidade de obturador muito maior. Eu preciso fotografar muito rápido, simplesmente ele abre e fecha muito rápido para que eu não tenha nenhum borrão na minha fotografia. Esse é o parâmetro da velocidade. Nós trabalhamos com ele considerando que se você coloca a fotografia com a velocidade muito rápida também, entra menos luz. E se entra menos luz, eu vou ter que compensar isso de outras maneiras. Pode ser que seu ambiente esteja incrivelmente iluminado e, portanto, a velocidade não vai afetar. Mas, de uma maneira geral, uma velocidade mais rápida, você acaba tendo menos luz entrando. Só que você não tem só esse parâmetro. Então, nós vamos poder compensar essa velocidade mais rápida, isso que está fazendo entrar luz menos quantidade, com outros parâmetros. Abertura. Vamos falar sobre o parâmetro da abertura. Como nós dissemos no início, a câmera é uma câmara escura, fechada, onde vai entrar luz por um único ponto, no caso, através da lente, que vai ser projetada lá dentro do sensor, e nesse sensor vai ser registrada a imagem. Quanto mais eu abrir, obviamente mais luz vai entrar. Quanto menos eu abrir, é pensar literalmente no tamanho do furo na câmara que você está fazendo para que entre a luz. O que define a abertura normalmente não é a câmera. Normalmente os equipamentos não têm definição de abertura pela câmera. O que vai definir o quanto você consegue abrir, se você consegue abrir mais ou consegue abrir menos, são as lentes. A lente que tem uma maior abertura é uma lente mais clara. É o que chamamos de lentes claras. São lentes que vão permitir bastante entrada de luz. Obviamente que esses equipamentos são mais caros. Lentes profissionais, lentes que normalmente têm uma abertura grande, que tem no seu diafragma um maior número de pás de diafragma. E aí, explicando sobre diafragmas, a lente ela tem uma abertura que ela não é quadrada, né? Ela tem várias pás que se fecham, que é muito utilizado com aquele símbolo da fotografia, como se fosse uma pétala, né? E quanto mais pás ela tem nesse diafragma, né? Mais cara é a lente também, ela acaba tendo uma qualidade melhor. Então, o que define a sua abertura vai ser a sua lente. Normalmente, câmeras que têm lente intercambiáveis, você tem a possibilidade de simplesmente retirar a lente, e às vezes você tem uma lente com uma determinada abertura, e colocar uma outra com uma abertura maior. O que vai definir é o equipamento que você tem. Quanto maior a abertura, mais luz entra. Lembrando que a gente já disse que em alguns momentos a gente vai querer uma velocidade maior. E, portanto, se eu tenho uma velocidade maior, eu vou ter menos tempo de entrada de luz. Então, eu preciso que entre mais luz durante esse tempo. Então, já fica a dica. Muitas das vezes eu vou colocar uma velocidade maior, mas então eu vou precisar de abrir mais a minha lente. Lembrando que toda lente tem uma limitação de abertura. Ela tem uma abertura máxima que é definida de acordo com o fabricante, de acordo com o modelo. E lembrando que os modelos, quanto mais
profissionais, normalmente são lentes mais caras, você tem uma abertura maior. Vamos falar sobre o terceiro parâmetro, ISO. Quando se fotografava ainda com filme, nas antigas máquinas analógicas, não só essa, mas até as mais modernas um pouco, mas que trabalhavam com filme fotográfico, o filme fotográfico ele tinha o ISO, ou no Brasil como se chamava muitas vezes o ASA. O ISO, na verdade, tem a ver com os grânulos, tamanho dos grânulos que existiam naquele material fotográfico. Aqueles pequenos grânulos é o que formavam a imagem. E eles são fotossensíveis. Portanto, quando existe a abertura da lente, a abertura do obturador e a luz chegava até aqueles grânulos, eles registravam a imagem. Só que se você ia fotografar, de repente, à noite, fotografar num ambiente de baixa luz, você precisava de um filme com ISO mais alto, ou seja, que ele tinha grânulos maiores para que pudesse registrar mais luz. Se você fosse fotografar num ambiente de luz bem iluminado, enfim, ensolarado, você poderia utilizar um filme com um ISO menor. Tá, mas se eu tenho um filme que ele tem um ISO maior, por que eu não uso sempre ele? Porque às vezes se você estiver utilizando um ISO mais alto, quanto mais você vai subindo esse ISO, maior é a chance desses grânulos se tornarem tão grandes que você começa a vê-los na hora que você imprime a sua fotografia. Então lá é aquela fotografia que ela fica com o chamado ruído. Ela fica bastante granulada, que nós chamamos também. Ela é cheia de pontos, pequenos pontinhos. Você quando fotografa uma coisa, sei lá, de uma cor sólida, e você olha bem de perto, não está uma cor sólida lisa. Está cheio de pequenos pontinhos ali. Esses pequenos pontinhos são os grânulos, que são tão grandes, para poder ser sensíveis à baixa luz, à baixa luminosidade, que eles começam a se tornar visíveis. Aí você me pergunta, tá, Gleidson, mas a gente não está fotografando agora com câmeras digitais? Ninguém fotografa mais com câmeras analógicas, tem alguns entusiastas ainda, mas todo mundo migrou para o digital, a gente fotografa com celular. Então, por que que nós ainda temos essa questão com o ISO? Porque com o nosso sensor também tem essa mesma característica. Só que ao invés de grânulos químicos que vão reagir com luz, ele tem pequenos pontos, pequenos pontos que reagem à luz no sensor. Claro que você tem sensores de diversos modelos, sensores modernos, sensores mais antigos, né? E quanto mais sofisticado o sensor do seu equipamento, seja a câmera ou o celular, você tem uma tolerância maior a utilizar ISOs mais altos. O ISO mais alto, então, ele acaba te ajudando, mas por muitas vezes ele vai alterar a estética da sua imagem. Ela vai ficar com ruído, ela vai ficar granulada. Se o seu equipamento for muito bom, for um equipamento topo de linha, existe a possibilidade de você poder utilizar ISOs altos e ter pouco ruído, ou talvez até nenhum. Se é um equipamento mais de entrada, provavelmente ele reage mal à baixa luminosidade. Isso é um dos fatores que definem em relação a sensores. Você tem sensores fotográficos que reagem muito bem à baixa luminosidade. Outra coisa também é em relação a tamanhos de sensores. A gente vai falar isso lá na frente quando for falar de câmeras fotográficas. Mas normalmente os sensores, quanto menor o sensor e você coloca mais informação dentro do mesmo sensor, a tendência dele não tratar bem a questão do ISO alto e, portanto, não ser bom em baixa luminosidade, acaba sendo um problema. Bom, nós falamos então sobre os três principais parâmetros que os fotógrafos manipulam quando estão fotografando no modo manual. São eles: velocidade do obturador, e agora você sabe que a sua câmera tem um obturador. Abertura, que é a abertura da sua lente, ou seja, o quanto a sua lente é capaz de abrir. E ISO, que é o quanto você consegue fotografar, aumentar a sensibilidade, baixando, mesmo sendo em baixa luminosidade. E você, com esse tripé, você consegue equilibrar entre eles e conseguir a exposição adequada. Quando eu falo exposição, a exposição à luminosidade. Então, dentro daquela proposta de fazermos o exercício, procure no seu equipamento, seja na câmera ou no celular, dentro do modo manual, onde você consegue
alterar ISO, abertura e velocidade. Para quem está com celular, provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade por conta às vezes, o aplicativo que vem no celular não permite fotografar no manual, enfim. Mas se você tem uma câmera digital, seja ela qual for, com certeza ela deve ter essa possibilidade de você alterar ISO, abertura e velocidade. E procure ver qual é a maior abertura que você consegue, qual a menor abertura que a sua câmera faz, qual a maior velocidade que você consegue no seu equipamento, qual a menor velocidade que ela faz. Teste, experimente, sem medo, em aumentar o ISO, reduzir o ISO, equilibrar entre esses três. Às vezes você coloca um ISO muito alto, começa a dar muito ruído. Aí o que você faz? Para não dar tanto ruído, você reduz o ISO e aumenta a abertura. Até o momento em que você, de repente, não consegue mais ter abertura na lente. A lente já chegou no limite dela e ainda não está com a luminosidade adequada. O que você faz? Você altera a velocidade. Só que, de repente, alterar a velocidade, você começa a perder a velocidade que você precisa para fotografar o que você quer. E aí, de repente, você vai ter que subir o ISO um pouco. E é esse equilíbrio entre esses três fatores que eu quero que você busque agora no seu equipamento e faça esse exercício. Vamos em frente. Ainda dentro dessa possibilidade de fotografar com velocidade, abertura e ISO, nas câmeras digitais é muito comum você encontrar dois modos de fotografia, além do manual e além do automático, que é prioridade de abertura e prioridade de velocidade. Do que se trata esses dois modos? A prioridade de abertura, você define para a sua câmera um determinado valor de abertura. Só. Você vai definir o valor de abertura. E esse valor de abertura vai ficar travado. Vai ser a partir daquele modo de abertura, daquela abertura de lente que você definiu, que a própria câmera vai calcular os outros parâmetros de acordo com cada situação, seja ela mais iluminada ou menos iluminada. A câmera ela tem um sensor, um fotômetro, que captura aquela situação de luz e o próprio processador dela faz o cálculo do restante do que seria o ideal. Portanto, fotografar com prioridade de abertura é você travar a abertura e deixar que os outros cálculos em relação à velocidade seja feita pelo próprio processador da câmera. Já a prioridade de velocidade é o contrário. Eu sei que eu vou fotografar num local onde os objetos se movem rápido. Eu estou indo para uma festa onde tem crianças que ficam correndo para um lado para o outro. Eu preciso fotografar essas crianças. Eu posso fotografar com prioridade de velocidade. Eu travo a velocidade, digo que eu estou no modo de prioridade de velocidade, digo qual é a velocidade que eu quero, ou seja, eu vou trabalhar sempre com aquela velocidade, e os demais parâmetros a própria câmera vai calcular. Ela vai fazer a abertura, ela vai tratar a exposição, ela mesma vai calcular o restante. É uma outra forma de fotografar, muitos fotógrafos profissionais trabalham dessa maneira, somente por ela ser muito prática para algum determinado tipo de situação. Prioridade de abertura e prioridade de velocidade. Vamos falar sobre balanço de branco, white balance. Você também vai ver essa opção na sua câmera. No seu celular também é comum os celulares terem white balance. Existe a possibilidade de você deixar no automático e, mais uma vez, o sensor da câmera, o fotômetro, vai captar a situação atual de luz e vai sugerir uma solução através do automático. Mas você pode também passar para o manual e fazer a alteração desse parâmetro. O que é o white balance, ou o balanço de branco? Quando a luz chega até os objetos e daqueles objetos ela reflete e nós recebemos nos nossos olhos, a condição da luz altera a percepção em relação a cores. As próprias cores, que em tese não deveriam se alterar, você tem uma alteração da percepção delas quando está no dia nublado, ou quando está no dia ensolarado, porque a própria luz também, ou quando está sob luz mecânica, né? luz elétrica, porque a própria luz também está chegando de uma forma diferente. A luz, como eu disse, ela tem uma temperatura, a luz do sol tem uma temperatura, a luz elétrica que nós temos em casa, nós temos lâmpadas frias, lâmpadas quentes, enfim, tem uma infinidade de
possibilidade de variação, e essa variação na temperatura da luz por sobre os objetos vai causar uma alteração na percepção das cores. Por isso, do balanço de branco, ou white balance. É através dele que a câmera entende como é a condição de luminosidade naquele momento, qual é a temperatura de luz que está atingindo aquele local, aquele objeto fotografado, e aí ela faz a correção a partir disso. Atualmente, com a tecnologia que nós dispomos, o balanço de branco normalmente pode ser alterado depois que você já fotografou, nos programas de pós-edição. A maioria dos parâmetros, na verdade, né, você pode alterar, com exceção de abertura e velocidade, mas os outros parâmetros todos você consegue alterar hoje em dia com a tecnologia. Mas o balanço de branco foi um dos primeiros a ser possível alterar. Você altera o balanço de branco nos programas de edição de fotografia. Mesmo os programas mais simples, programas de celular, você consegue alterar essa percepção de cores. Seja as cores num dia ensolarado, as cores no final de tarde, são mais amareladas, as cores numa lâmpada fria, uma lâmpada azul, branca, né? Enfim, uma lâmpada eletrônica, uma lâmpada de LED, enfim, o balanço de branco pode ser alterado na pós. Mas de uma maneira geral, ele está lá nesses parâmetros que você tem na sua câmera, você pode alterar o balanço de branco e você pode programar esse balanço de branco. Ou deixar no automático que a própria câmera vai fazer a melhor opção dentro do que ela está programada para escolher como melhor opção. Encerrando esse módulo, então eu gostaria de convidar você ao exercício de manipular o seu equipamento, encontrar nele onde você consegue alterar esses parâmetros, sem medo, não se preocupe, não tem risco de você estragar nada na câmera alterando isso. Experimente fotografar passando por manual, alterando velocidade, abertura e ISO. Faça experiências com um e com o outro. Pode brincar bastante com o equipamento. Altere o balanço de branco, experimente fotografar em área interna, área externa, com lâmpadas elétricas, com luz solar, altere o balanço de branco, experimente aumentar o ISO e aumentar a abertura, identifique na sua câmera onde você consegue alterar esses parâmetros. Um fotógrafo treinado, um fotógrafo que conhece bem o seu equipamento que tem à sua disposição, sai na frente, porque ele consegue fotografar com mais velocidade e às vezes, por conta de não saber onde está algum parâmetro ali, ele acaba perdendo um momento importante, um momento que às vezes não vai acontecer novamente. Então, é muito importante para o fotógrafo conhecer o seu equipamento, conheça bem o seu equipamento, conheça onde você consegue alterar esses parâmetros. Experimente, sem medo, faça fotos diversas, deixe nos comentários aqui as experiências que você fez, se você conseguiu tirar já alguma foto boa, se isso já modificou a sua forma de fotografar, se você gostou da experiência de fotografar no modo manual, e se, principalmente, se a partir do que você viu aqui, você está animado para as próximas aulas. Vamos lá?